Que fundos imobiliários são uma ótima opção para receber uma renda passiva todos os meses não é segredo para ninguém. Mas você quer saber quais são 5 fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês? Então fica comigo até o final do vídeo. Oi gente, eu sou o Rosalvo e eu criei esse canal aqui para compartilhar minhas experiências de investimento e te ajudar a investir melhor. Hoje nós falaremos de 5 fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero saber se você tem algum fundo imobiliário que paga mais de 1% ao mês. Deixa aqui nos comentários qual é esse fundo e quanto ele está te pagando. Antes de mais nada, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós temos vídeos aqui todas as quintas e domingos de conteúdos importantes sobre finanças e investimentos. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Em tempo de alta da Selic, sabemos que a renda variável está sofrendo muito com a queda dos fundos imobiliários e das ações. Por isso é importante a gente buscar fundos imobiliários que paguem pelo menos a Selic. E o ideal é que paguem um pouco mais, já que nós vamos estar correndo um pouco mais de risco. Nos próximos meses ou anos, nós não sabemos como a Selic vai se comportar. Se ela vai continuar aumentando, seguindo a previsão do Banco Central, ou não. Mas esse é um fator que nós não podemos controlar, por isso vamos focar naquilo que está sob nosso controle, que é a escolha de bons investimentos. Por isso, eu já vou trazer aqui o primeiro fundo imobiliário que está pagando mais de 1%, que é o VGHF11. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está custando R$ 7,49 e pagando um dividend yield dos últimos 12 meses de 14,42%. Isso convertendo para a taxa mensal dá uma taxa de 1,12, quase 13%. E vamos entender um pouco desse fundo. Eu estou aqui no site do Status Invest e a gente vê aqui que o último rendimento dele foi de 0,09 centavos por cota. E a cotação base dele foi 7,86. Isso quer dizer que o rendimento dele foi de 1,14%, acima de 1%. E o próximo rendimento também vai ser de 0,09 centavos, com um rendimento um pouquinho superior que o mês passado, porque a cotação base dele caiu. Além disso, ele está com P sobre VP de 0,86, o que significa que ele está sendo negociado com desconto. Então pode ser uma boa hora para entrar no fundo. E aí nós vamos procurar aqui o relatório gerencial do fundo, para a gente entender no que esse fundo investe. Ele é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs. Aqui estão os tipos de ativos que ele investe: CRI, fundos imobiliários, ações, mas aqui é onde eu queria chegar, na alocação e estratégia dos ativos. A gente vê aqui que a maioria dos ativos deles está em CRIs, seguido de ações e outros fundos imobiliários. Então a gente vê quase 50% do patrimônio dele é em CRI e quase 43% em fundos imobiliários. Dos CRIs que ele investe, a maioria está indexada ao IPCA, aqui somando quase 60%, e 41% ao CDI. Visto isso, a gente consegue olhar aqui detalhadamente a carteira do ativo e consegue ver que ela está bem diversificada aqui, ó. Aqui é a porcentagem que ele investe nesse ativo. E tirando esse primeiro aqui, que é um CRI da própria gestora, né, que é um lado negativo, mas é uma porcentagem não tão alta, pouco mais de 3%. E além dele, todos os outros estão abaixo de 1%. Então a gente vê que é uma carteira bastante diversificada, e isso é importante na hora de analisar um fundo. O próximo fundo que eu trago aqui para vocês, que paga mais de 1%, é o RZTR11. A cotação atual dele está em 85,23 e o dividend yield dele nos últimos 12 meses foi 13,08, o que significa um rendimento de mais ou menos 1,03% ao mês. Além disso, o P sobre o VP dele está em 0,88, que significa que ele também está sendo negociado com desconto. O último rendimento dele foi 1,15, o próximo será de 1,10. E nesses 2 meses ele está pagando acima de 1%, bem como nos últimos 12 meses, né, como eu mostrei para vocês. Indo para o relatório gerencial, ele é um fundo da Risa Terrax e ele é um FII híbrido, apesar de atualmente só investir em imóveis rurais. E por que ele é classificado como um FII híbrido se ele só investe em imóveis? Porque no regulamento dele tem uma cláusula que permite que ele invista em outros tipos de ativos, como os CRIs, por exemplo. Então, apesar da estratégia atual dele estar focada em imóveis rurais, nada impede que ele invista em CRIs. Esse aqui é o relatório de novembro de 2024, que foi o último que eles lançaram. O de novembro saiu em dezembro. O de dezembro sai em janeiro, por isso que eu ainda não trouxe aqui para vocês. Então ele fala aqui como é que está o setor do agro, algumas curiosidades, previsão de pagamento para os próximos meses, e aqui ele fala da carteira de investimento dele. Então ele segue 3 estratégias de investimento em imóveis rurais. A primeira é a Buy to Lease, a segunda é o Sale and Leaseback,
e o terceiro é o Land Equity. E como funciona a diferença entre essas teses de investimento? A Byte Lease, que representa 30% da alocação dos ativos deles, é basicamente a tradução literal, comprar para alugar. Então eles compram os imóveis rurais e alugam, e é assim que eles lucram. Sale and Leaseback funciona assim: o proprietário do imóvel vende para o fundo e ao mesmo tempo aluga o imóvel do fundo, e ele se torna um inquilino por longo prazo. E além disso, esse inquilino compra o direito de reaver essa propriedade no fim do contrato de aluguel. Ou seja, ele é um inquilino que no final das contas vai se tornar dono daquele imóvel. Ele vai recomprar esse imóvel por um preço muito descontado. Isso é bom para todo mundo, porque o fundo passa a receber aqueles aluguéis periodicamente, todos os meses do inquilino. O inquilino recebe o dinheiro da venda e pode usar esse dinheiro para investir em alguma área que ele achar interessante. No final do contrato, o inquilino tem direito de reaver aquela propriedade, de comprar por um preço descontado. E o Land Equity nada mais é do que o fundo compra imóveis que estão desvalorizados ou que ele vê um grande potencial de valorização, beneficia e depois vende. E aí ele ganha com o lucro da diferença de compra e venda. Ok, explicando isso, basicamente, a gente vê aqui que ele tem 30% na tese de investimento Byte Lease, 57% na Sale and Leaseback e 10% na Land Equity. Então aqui no anexo 1 a gente encontra como estão divididos esses imóveis. Então a gente vê que ele tem 22 imóveis e que ele coloca a tese de investimento e a porcentagem que esse imóvel representa. Uma média de 15,24% por imóvel. E aqui no final ele mostra onde está cada imóvel que ele aluga. Outro fundo que está pagando mais de 1% ao mês é o REC R11. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 14,12%, o que significa uma taxa de 1,1% ao mês. Ele está sendo negociado a R$ 75,11, o que significa um P sobre VP de 0,82, ou seja, também está sendo negociado com desconto. O último rendimento dele foi de 0,96 centavos, que representa um rendimento de 1,33%, então um rendimento bastante alto. Indo para o relatório gerencial dele, a gente encontra que a distribuição de ativos, ele é um fundo de papel que investe 86% em CRIs e 6% em outros fundos imobiliários. Esse aqui é o portfólio do fundo, então ele traz quem é o emissor daquele CRI e se ele está indexado ao IPCA, ao CDI ou algum outro índice, como o IGPM. E aqui a gente vê um resumo do portfólio dele, onde está indexado cada investimento. Então a gente vê que a maioria dos investimentos deles está anexada à inflação, que é o IPCA ou o IGPM, e apenas 14% ao CDI. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver em que segmento ele está investindo. Então 23% em corporação, loteamento, hotel, pessoa física, varejo, logística e entre outros. Então desse fundo era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos para o quarto fundo imobiliário que paga mais de 1%. O outro fundo que eu trago para vocês é o RBVA11. Ele é um fundo de tijolo, a cota atual está sendo negociada a R$ 87,60 e o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 13,47%. O que significa um rendimento mensal de 1,05%. Além disso, o P sobre VP dele está 0,82, o que significa que ele está sendo negociado com desconto. O último rendimento dele foi 0,90 e o próximo também. E apesar desse rendimento aqui desse mês estar menor do que 1%, nos últimos 12 meses foi maior do que 1%, bem como do mês seguinte. Indo para o relatório gerencial, a gente consegue ver que ele investe majoritariamente em imóveis do varejo, mas que ele também investe, por exemplo, em outros fundos imobiliários. Então a gente vê aqui que ele aluga prédios para o Pão de Açúcar, Porto Belo, Iguatemi, Renner, Centauro, Santander. E aqui a gente vê a receita por estado. A gente vê que a maior receita dele é concentrada em São Paulo, 60%. E que ele tem uma grande variedade também em outros estados. Maranhão, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Já a receita por indexador é 60% do IPCA e 40% ao IGPM, que são índices da inflação, né? Só que um é emitido pelo IBGE e o outro pela FGV. Já a receita por região, a maioria aqui está localizada no Sudeste, com quase 87%. Em relação aos locatários, a gente vê aqui que a maioria do fundo está alocado para a Caixa, seguindo da Cogna
e Santander. Essas porcentagens aqui são um pouco elevadas, né? Porque se, por exemplo, a Caixa deixa de ligar com ele perde aqui 26%. Mas como são contratos longos, isso aqui não afeta o fundo a curto prazo. E por fim, o fundo imobiliário que está pagando mais de 1% ao mês que eu gostaria de trazer para vocês é o KNHY11. Ele é um fundo imobiliário da Quinha, eu gosto muito dessa gestora. Eu acho eles muito bons, para vocês terem noção. Apesar dos fundos imobiliários estarem em queda, geralmente os fundos da Quinha estão em alta, estão no verde. Aqui a valorização nos últimos 12 meses, 3,04%. A maioria dos fundos que a gente for pegar, geralmente isso aqui está no vermelho porque os fundos imobiliários estão em queda. E um P sobre VP de 1,02, o que significa que ele está valorizado, ele está sendo negociado acima do que essa cota realmente vale. E o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 12,90. Que significa um rendimento um pouco mais de 1% ao mês. Então a gente já está aqui no relatório gerencial do fundo. Então aqui a gente consegue encontrar o patrimônio líquido, o número de cotista, a liquidez do fundo. E aqui é o que interessa, o resumo da carteira. A gente vê que a maioria da carteira dele está alocada em CRIs ou fundos imobiliários. E que o principal indexador deles é a inflação, com 77%, 21% em CDI, e apenas 1,7% indexado a Selic. Aqui mais abaixo a gente consegue ver a carteira de ativos deles. Então a gente vê que esse primeiro aqui é o que mais destoa, né, que são 7%, é uma porcentagem alta, mas que o restante são valores menores que 3%, o que é bem interessante para o fundo. E além desses CRIs, ele também investe em outros fundos imobiliários, né? Esse aqui, que é um fundo imobiliário da própria gestora, a gente vê que a porcentagem é bem baixinha, aqui 0,8%. E esses outros dois fundos imobiliários aqui também. Então vamos aqui a título de curiosidade, se nós tivéssemos comprado um imóvel de R$150 mil, ele rendendo a taxa, vamos usar aqui a taxa do VGHF11, que foi o fundo que teve um maior rendimento mensal, que foi 1,13% ao mês. Então se nós pegássemos esses 150 mil e comprássemos de cota do VGHF11, nos renderia mensalmente R$1.695, o que é bem superior, por exemplo, se nós comprássemos um imóvel físico por esse valor, dificilmente a gente conseguiria chegar nesse valor aqui de aluguel. Então, fundos imobiliários realmente é uma opção muito interessante para o investidor. Além disso, o imóvel físico tem aqueles problemas, né? Por exemplo, a manutenção que a gente sempre tem que dar, ou seja, são gastos a mais. A própria liquidez também, se a gente quiser se desfazer daquele imóvel, é mais difícil. Então, fundos imobiliários funcionam aqui como uma ótima alternativa para quem quer investir em imóveis. E ainda te poupa, se você preferir construir um imóvel, do gerenciamento de obra, que é sempre uma dor de cabeça. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. 5 fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês. Eu deixo aqui esses fundos como opções para vocês estudarem se faz sentido ou não ter ele na carteira de vocês. Não são indicações de investimento. Então já te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa aqui nos comentários quais fundos imobiliários você tem investido. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!